Uma, duas, três. Essa é a quantidade de cubas que você consegue fazer em um único dia utilizando somente uma forma. Tá curioso para saber como foi que eu fiz essas belezinhas aqui? Então acompanha aí no vídeo. Olha isso aqui, gente. Vocês acreditam que essa cuba foi feita em apenas 3 horas? Hoje eu vou mostrar para vocês um lançamento no mercado, que é a massa design da linha Smart Cimento da Dry Leves. Gente, essa massa aqui, ela foi feita justamente para fazer objetos como esse aqui, que são objetos estruturais, em que você vai desmoldar, então por isso você vai utilizar um molde, uma forma que nem essa daqui, pode ser outros modelos também. E o legal e o grande diferencial desse produto é que ele fica pronto em poucas horas, o que economiza muito tempo. Para quem faz cuba de concreto, sabe que pelo menos aí você leva uns 2 dias a 3 dias para desenformar e muitas vezes pode quebrar, né? Com essa daqui não. Com apenas 3 horas, de 3 a 4 horas, dependendo aí do clima da sua região, você já consegue desenformar. E 3 aqui é o número de cubas que você consegue fazer no mesmo dia. Ou seja, você tem um retorno financeiro muito mais rápido do que se você estivesse fazendo a cuba de concreto tradicional. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do processo de preparação do produto para poder colocar aqui no molde. Então, essa daqui é uma forma que você vai encontrar no site Escuto Velho. É uma forma altamente resistente e só com essa forma você consegue fazer muitas peças, tá? Bom, aqui já foi aplicado o desmoldante, que é o desmolde fácil também, da mesma linha Smart Cimento. Então não é preciso deixar com excesso de produto, porque esse excesso ele acaba criando as bolhas que ficam na superfície quando desmolda. Então por isso você só unta aqui a forma, vai tirando o excesso com um paninho ou com papel e deixa ele assim, ó. É somente para facilitar o desmolde. Por exemplo, essas duas peças aqui foram utilizados pigmento vermelho e pigmento preto para criar esse efeito mais rajado. Já nessa cuba aqui, que foi utilizado o pigmento preto e azul, vocês percebam que ela está completamente pigmentada. Então, como é utilizado um pouco mais de pigmento, a quantidade de produto diminui. Então, para fazer uma cuba dessa daqui, eu utilizo 8,5 kg de produto e para fazer essa daqui, 8,3 kg, porque aí eu completo o restante com a quantidade de pigmento. Esse é um produto que já vem pronto para uso, mas ele vem assim, ó, em pó e você adiciona somente água normal, tá? Sem nenhum tipo de produto especial. Qual a proporção que você vai utilizar? No caso seria 20% de água em relação ao pó. Agora, por exemplo, na cuba preta, que é o que eu vou fazer hoje, é utilizado 1,660 litros. Caso você já vá testar aí na sua casa, já anota essas medidas. Em relação à quantidade de pigmento que foi utilizado nessa cuba aqui, como ele é um preto absoluto, eu utilizei 5 potes desse daqui de pigmento preto, 1 gota da LT Shine e 13 gramas do azul. No total são 3% de pigmento para deixar com essa cor aqui maravilhosa. Já nessas outras duas cubas, como elas são feitas com um efeito mais rajado, aí você fica livre para colocar uma quantidade de pigmento suficiente apenas para deixar um desenho bem legal. O grande diferencial em toda essa preparação é esse desmoldante, tá, gente? O Desmolda Fácil ele é um produto concentrado e é ele que vai preservar a superfície da sua forma para que ela fique conservada para durar por muitas vezes, tá? Porque o cimento, ele tem uma propriedade de agredir a superfície aqui do molde. Então pode ser que ele grude na superfície. Para evitar com que isso aconteça, é indispensável o uso desse desmoldante, tá? Inclusive, essa daqui é uma das grandes dificuldades em fazer cuba de concreto, é na hora de desmoldar, porque muitas vezes a peça acaba quebrando, porque não foi passado o desmoldante. Esse é o pó da massa que eu vou utilizar. Vou fazer a mistura aqui nesse balde, tá? Então, como é que vai ser essa mistura? Eu vou colocando um pouquinho de massa aqui no balde e posso ir intercalando com um pouco de água. A quantidade de água que você vai utilizar é 20%, tá? Então, dependendo da quantidade de produto que você for fazer, pode ser para esse tipo de molde ou para qualquer outro tipo, você coloca 20% de água. Já coloquei toda a parte do pó e da água aqui e agora eu vou colocar o pigmento. Então, a sugestão é que você coloque o pigmento na água, tá? Porque é mais fácil de ficar com o produto 100% misturado. Porque depois que a massa está pronta, pode ser que tenha parte que não misture completamente. Para fazer a mistura da massa, você precisa utilizar um misturador, tá? Dá para fazer na mão?
Dá, mas aí vai entrar aquele treino de braço, né? Porque aqui é quase 9 quilos de massa, então o negócio fica pesado. Se você tiver um misturador e uma furadeira, já resolve o problema. Então eu vou começar a fazer essa mistura aqui, e é importante também vocês saberem que logo após a mistura, a massa ela tem um período aí de secagem. Então antes de vocês fazerem essa mistura, é importante que o molde já esteja pronto com o desmoldante, para que você faça esse processo ao mesmo tempo. Olha isso aqui, gente. Essa daqui é a massa, ela fica assim um pouco mais líquida, tá? Ela não fica muito grossa. E agora o processo começa assim, ó. Você vai derramar a primeira parte começando pela lateral. Você vai preencher toda essa lateral e logo na sequência você vai dar umas batidinhas na própria forma, que é para tirar essas bolhas de ar que acabam ficando, para não prejudicar na aparência final do seu produto. Agora eu vou pegar aqui a forma e vou bater assim. Aí agora, para finalizar o trabalho, você só completa aqui até chegar na borda. A quantidade de produto, essa quantidade que eu informei para vocês, já é uma quantidade exata para esse tipo de molde, tá? Inclusive eu vou deixar a referência aqui na descrição de onde você consegue comprar o molde, e precisa ser esse aqui porque ele tem 3,5 milímetros, então ele é um molde profissional, tá? De espessura. É uma cuba relativamente média para grande, dependendo do local que você vai colocar. É uma boa quantidade de massa que você vai criar uma cuba que normalmente é caro. Assim que terminar o vídeo, você pode pesquisar no Google para vocês verem quanto custa uma cuba dessa, que vocês vão ter a comparação de que dá para fazer, dá para ganhar muito dinheiro com esse tipo de trabalho, e o legal é que fica pronto várias peças em um único dia. Galerinha, 4 horas depois, já estou aqui com a forma para desenformar junto com vocês. Olha só, ela fica com esse aspecto mais esbranquiçado por conta da água que se mistura com a massa, né, do cimento. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque depois, no processo de polimento, você pode aplicar a Smart Resina, que ela tira totalmente essa parte branca, deixando a peça semi-brilho ou brilhante, dependendo do que você vai, dependendo da finalidade que você quer para essa cuba. Para desmoldar é muito fácil, como eu falei para vocês, além do desmoldante, a forma ajuda bastante. Então você vai pegar essa peça que é colocada na parte de baixo, você vai utilizar esse bico aqui, ó, para pressionar essa parte aqui do meio da forma, que isso daqui vai ajudar a desmoldar. Então, olha só, tirei essa parte aqui de baixo da forma, agora eu vou virar essa forma aqui, ó, e vou encaixar essa peça, essa parte daqui, aqui nesse bico. Ó, encaixei, o bico ele automaticamente vem para dentro. Vou pegar a forma, colocar aqui na mesa e com cuidado eu venho, ó, fazendo o desmolde. E você já percebe que ela solta com bastante facilidade. Olha que peça linda, gente! Então esse daqui é o preto absoluto. Como vocês podem ver, ainda fica com o aspecto esbranquiçado na parte de fora, só que esse aspecto ele some a partir do momento em que eu passo uma camada aí ou duas de Smart Resina, tá? Então a Smart Resina ela vem para dar esse brilho, porque o cimento em si, qualquer peça que você vai fazer, ele vai sair com aspecto fosco, a não ser que você queira o visual fosco, aí você não precisa fazer mais nada. Vocês estão vendo essas rebarbas que ficam aqui? Para você que é perfeccionista, que gosta de um acabamento perfeito, depois que você tira a cuba do molde, você pode estar fazendo o processo de lixamento para deixar com um acabamento melhor, né? Para você começar a polir a peça. Agora eu vou começar o processo de polimento, que é lixando a superfície. Eu vou utilizar uma lixa comum, mas você pode utilizar uma lixa diamantada também. Essa daqui já é o número 600 e é apenas para deixar com a superfície completamente lisinha, para poder fazer a aplicação da Smart Resina. Agora eu vou aplicar uma camadinha de Smart Resina. Ao todo eu vou aplicar 3 camadas, tá, gente? Mas agora eu vou aplicar somente uma camada bem fininha. Quando você passa a Smart Resina, ela tem essa cor mais esbranquiçada, né? Só que ela é incolor. E aqui na superfície dessa cuba, ela fica brilhante, ela realça a cor o preto, né? A cor que foi aplicada. Então, olha só, estou passando uma camada, então ela já está ficando um pouco acetinada. Então, se você não quer, por exemplo, muito brilhante a sua cuba, você pode aplicar só uma camada. Ou então,
né? Já vou falar aqui para vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas já existe a Smart Resina fosca, tá? Então você consegue impermeabilizar sem deixar brilhante. Prontinho, pessoal! Olha só o resultado final. Depois de ter aplicado 2 camadas de Smart Resina, ficou com esse acabamento brilhante. Tá um brilhante um pouco acetinado, né? E não tá com aquele brilho tipo a resina epóxi. Eu gostei desse resultado, então para mim eu cheguei num resultado bem satisfatório em relação ao brilho dessa cuba. E se ficou alguma dúvida sobre a produção ou sobre o produto, coloca aqui nos comentários. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais.